Vamos lá para a nossa faxina das quintas. Eu precisei, né, dar um jeito no meu cabelo antes mesmo de começar toda a faxina, porque eu precisava passar esse óleo, no dia anterior eu tinha lavado, então eu precisava dar esse jeitinho no cabelo para poder fazer toda a faxina de uma forma mais tranquila, né? E aí a gente começou, né, lavando as louças e tal. Tinha muita louça de outro dia, mas foi tudo bem. Quem viu antes um vídeo que eu tava comentando, essa faxina, ela é para ser a faxina das quintas-feiras. Mas essa faxina, ela durou simplesmente 4 dias, que eu fiquei bem chocada, mas era porque realmente a casa tava com pontos sujos que eu às vezes deixava passar para poder fazer outras coisas que eram mais importantes, mas no ponto de mudança eu resolvi que precisava resolver, né? Tem muitos pontos nessas gravações que eu mostro lugares específicos e coisas que eu não tinha limpado antes, no caso. Quer dizer, não é que eu não tinha limpado, eu não tinha organizado de fato, eu só tinha colocado e deixava a onda levar, né? Mas eu precisei realmente fazer isso. Foram 4 dias bem complicados, porque eu precisava trabalhar, porque a gente produz biscoito, e eu estava produzindo alguns biscoitos, mas não com a frequência normal, né, do dia a dia. E aí tinha a limpeza de todo dia da casa, que eu tinha que limpar realmente a cozinha, questão de louça, questão de fazer a comida, questão de lidar com a própria gata também. E isso foi influenciando algumas coisas. Eu tinha que resolver também outras coisas que vinham de fora, né? Que tem relação com a questão do biscoito, porque a gente vai recebendo encomenda e tem que conversar com o cliente. E aí já tem os clientes que são fixos, né? Então a gente tem que fazer toda essa organização. Então, além de estar sentindo também a questão da poeira, porque eu sou alérgica à poeira, então é um ponto bem grave. Eu tava tentando limpar tudo com álcool ou com uma soluçãozinha que eu faço, que eu coloco água e pinho-sol, que é tipo um desinfetante. Mas eu acho que as pessoas conhecem, porque o pinho-sol, pelo menos na minha região, ele é até bem conhecido, sabe? Então, teve essa questão de fazer todo o processo, né? De limpar, para poder não levantar poeira. Mas, apesar disso, tinha muitos locais que tinham uma poeira mais pesada, que foram locais que desde quando a gente se mudou para casa, a gente não tinha limpado ele a fundo, sabe? A gente limpava superficialmente, porque a rotina é bem complicada. A gente passa de 4 a 7 horas fazendo biscoito, então a gente tem uma rotina bem apertada. Então não é tão fácil assim a gente tá de fato deixando, né, essas coisas passarem. A gente tem que estar se organizando. Então, querendo ou não, apesar de que eram dias teoricamente de descanso, porque enquanto eu estou gravando este áudio, né, enquanto eu estou narrando o vídeo, a gente já começou a nova produção, que foi semana passada, que a gente teve teoricamente o descanso, porque a gente fez a entrega, né? Então, né, depois de fazer a entrega, a gente já começou a fazer toda a faxina da casa. Infelizmente, é essa situação que a gente tem que fazer. A gente limpa uma parte, limpa outra, e no final das contas a gente nunca conseguia limpar a casa toda de fato. Enquanto o meu esposo trabalhava, aí a gente fazia, ele, no caso, eu e a gata, a gente ficava em casa para poder fazer essa limpeza, né? Eu tentei fazer tudo sozinha, porque apesar de
sofrer muito com essa questão da alergia, eu tinha que me propor a fazer, de fato, né, essa limpeza geral. E vocês já sabem que, como eu estou nessa coisa de mudança, eu realmente queria fazer tudo. E por mim mesma, não pedi a ajuda do meu esposo, tentei realmente resolver tudo e fiquei muito satisfeita. Eu fiquei muito satisfeita, gente, de poder terminar a faxina e aí eu poder ver que tá tudo limpinho. E realmente foi uma limpeza profunda, sabe? Eu acho que vocês entendem que às vezes a gente faz uma limpeza superficial porque a gente precisa fazer outras coisas e às vezes não dá tempo. Às vezes a gente não tá com saco também. Principalmente falando que eu estava dias e dias seguidos deprimida, era meio que insuportável, porque eu tinha que fazer os biscoitos, ficava horas e horas no trabalho, né? Mas eu tinha que fazer biscoito de qualquer forma. É o momento fofinho da minha neném, que ela estava brincando com o rodo. Mas enfim. Então, foi um ponto muito positivo nesse começo, que eu realmente consegui, de fato, pegar todos os objetivos que eu tinha anotado, até falei em outro vídeo, que eu tinha anotado todas as coisas que eu precisava limpar. E a gente já chega aqui no ponto que estava mais sujo. Esse ponto da cozinha, eu evito ele muito por conta que tinha, né, essa poeira mais pesada. E eu limpava superficialmente. Nunca tinha tirado todas as coisas, limpado e feito essa reorganização, porque eu organizei tudo. Olha, foi muito complicado. Esse vídeo tá muito rápido. E, tipo, foram muitas coisas que a gente teve que eu falar, gente, mas foi só eu, gente, fui fazer isso. O meu esposo tava trabalhando e era algo meu, sabe? Mesmo que eu não pudesse estar diretamente ligada à poeira, eu tentei tomar o máximo de cuidado possível para poder não ficar alérgica, né? No caso, não ficar com crise de alergia, para eu poder cumprir o que eu realmente queria. Eu ficaria muito chateada mesmo. Muito chateada se eu não conseguisse cumprir tudo. Porque, né? Não tem condições. Você já está lá fazendo tudo isso. E aí, no final das contas, ainda ter esse problema de não conseguir terminar porque deu crise de alergia. Então, eu basicamente convivo com isso todo dia, né? Então, olha, viu? A minha caixinha de remédios. A vida adulta dessa forma. Mas eu sempre tive, né, remédios, caixinhas de remédios. Não dessa forma organizada, porque essa caixinha, ela era da minha academia. Então a gente deixava guardado os remédios, a gase, essas coisas que a gente poderia usar durante toda a estadia, né, das alunas e tal. Mas enfim. Então, hoje é uma quinta-feira que eu estou narrando esse vídeo. E aí eu já limpei algumas coisas e, gente, não tem nem comparação. É um nível totalmente surreal de diferença de tudo que eu fiz, sabe? A limpeza muito pesada. Eu comparei com limpezas tipo de fazer... Vocês estão terminando uma construção e aí tem que fazer aquela limpeza pesada. O meu sentimento foi esse, né? Só que, obviamente que não era. Mas tudo tava bem mais tranquilo e eu fiquei realmente muito satisfeita. A minha neném me ajudou em muita coisa, principalmente tentando pegar meus calçados. Mas é isso, estão tudo organizados. Ai, a gente jogou muita coisa fora. Eu dei essa limpeza também no banheiro. Teve muita coisa que eu coloquei no lixo, que eu reorganizei. Então, foi realmente uma limpeza que veio desde a entrada até o final da casa, né? Do nosso apartamento. Então, e também no limite, né? Que como não é um local nosso, a gente tem que limpar e fazer as coisas tudo no nosso limite. E este foi todo o lixo que teve disponível para eu jogar. No final das contas, o meu marido, né? Meu esposo me ajudou no final. Ele levou a caixa mais pesada. E eu espero que vocês estejam aqui na próxima quinta.